Olá, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast mais sertanejo que você já viu. Aqui não tem chiado, o papo é reto, o papo é quente e a gente fala de coisa muito importante, de coisa muito, mas muito interessante mesmo. Chame professor Herbert Melo e ao meu lado, conduzindo esta nave que está decolando toda semana, o nosso amigo, amado, querido Leozinho Lins. Salve, professor Herbert. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, que está nos escutando. Estamos começando mais um Pode Falar. Hoje temos um convidado aqui da área da tecnologia, então fique por dentro da nossa conversa e também tenha muito mais acesso às novas tecnologias que estão surgindo. Queremos agradecer a nosso parceiro, a Pizzaria 88 Street, que está fornecendo aqui os nossos acervos de pizzas para os nossos convidados e para a gente. Muito obrigado pela parceria. Você que ainda não conhece a Pizzaria 88 Street, está aqui no canto o QR Code deles. Vocês podem escanear e pedir sua pizza enquanto assiste o nosso programa, ou você pode clicar aqui no link abaixo para pedir através do celular e degustar essa pizza enquanto assiste o nosso Pode Falar. Professor, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nosso convidado atualmente é secretário regional da Sociedade Brasileira de Computação, doutor, mestre em ciência da computação, especialista em redes de computadores e graduado em tecnologia e processamento de dados. UFA, autor de diversos artigos na área de tecnologia, também é um pesquisador, mas antes de tudo, é nosso convidado e é professor. Senhoras e senhores, hoje recebemos para mais um episódio o professor Francisco Daladier Marques Júnior. Professor, seja bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui. E aí você já vai se apresentar para o nosso público, para o nosso usuário, para o nosso ouvinte, para aquele que está lá acompanhando o nosso Pode Falar. Seja bem-vindo, viu? Vou parafrasear o nosso amigo Léo Lins. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os espectadores, telenautas aí do Pode Falar. E também saudar o professor Herbert, meu colega de profissão aqui. Sou professor Daladier Júnior, do IFB Campus Cajazeiras, professor mais antigo da área de informática em atividade do campus, né? Estive na fundação do nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Estou professor do Campus Cajazeiras há 20 anos, quase 21 anos. E estou aqui como cajazeirense para contribuir para a formação dos nossos futuros profissionais da computação. O bom é que esse bordão, bom dia, boa tarde, boa noite, era meu, mas até eu esqueci. E tanto o imediato quanto o professor pegaram. Mas vamos lá, vamos começar esse bate-papo que eu acho que é o que nos interessa. Professor, o que é uma rede de computadores? Uma rede de computadores... Assim, um assunto, perdoe, sem querer cortar já a sua explicação, porque é um assunto bem atual, né? Sim, sim. Todo mundo está falando nisso. Tem gente aí construindo a própria rede social, rede de computadores, eu não sei, o senhor pode até diferenciar. Sim. E o que seria essa rede de computadores? Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos capazes de trocar informações e compartilhar recursos através de um sistema de comunicação. Sendo que um sistema de comunicação é um arranjo topológico, a forma como que os computadores e os dispositivos se organizam fisicamente. E claro que eles precisam de um conjunto de regramentos, como se fossem, por exemplo, a constituição dos computadores. E essa constituição, esses regramentos têm que ser em comum para que eles possam conversar, trocar informações e compartilhar recursos através do seu enlace físico, que pode ser através de um meio de transmissão cabeado ou sem fio. É porque, pelo que eu entendo, então, a rede de computadores é a mesma internet. A internet é uma das redes de computadores. Qual a diferença, né, da rede de computadores para a internet? É porque a gente, hoje em dia, né, nós temos a padronização. As redes de computadores, elas começaram a se popularizar na década de 70 do século passado, principalmente, inicialmente no projeto AlohaNet, lá na Universidade do Havaí, onde um cientista chamado Norman Abramson, ele quis interligar exatamente os diversos departamentos da Universidade do Havaí através de uma rede de computadores, pois os departamentos eram separados através de ilhas.
Então, para que não precisasse enviar um arquivo através de um barco e tudo mais, ele simplesmente desenvolveu uma rede sem fio. Essa mesma rede sem fio ela ficou praticamente no limbo durante 20 anos, porque o próprio cientista Norman Abramson ele foi contratado pela Xerox na década de 70 e lá ele criou... Xerox, a máquina de fotocópia. É uma das empresas que poderia ser a mais rica do mundo, mas ela contratava os cientistas da computação. Esses cientistas desenvolviam produtos inovadores, como, por exemplo, o padrão de rede cabeada que a gente usa até hoje, esse padrão chamado de Ethernet, esse cabozinho azul. E aí a Xerox disse que esse padrão não ia vingar financeiramente. O Norman Abramson simplesmente pegou a patente, botou embaixo do braço e criou a Cisco, que é uma das maiores empresas de venda de hardware de rede do mundo. E aí a Xerox, como a gente sempre diz nos nossos alunos, a Xerox gosta somente de tirar a Xerox, né? Porque a Xerox desenvolveu a interface gráfica dos computadores, criou o mouse e entregou de mão beijada para a Apple e também para a Microsoft. Ou seja, os sistemas operacionais gráficos que popularizaram a computação foram criados inicialmente na Xerox. As redes de computadores, como a gente observa hoje em dia, também foram criadas na Xerox também. A linguagem de programação orientada a objetos, que fez também a revolução no desenvolvimento de software, foi criado na Xerox também. Eles simplesmente deixaram esses produtos irem água abaixo. Mas existe alguma razão para isso ou é só a cultura da empresa mesmo? Só a cultura da empresa. Observavam alguns, provavelmente os CEOs da empresa, não vislumbravam... Acharam que não ia dar em nada. Não ia dar em nada, não tinha retorno econômico. Eles simplesmente liberavam até a patente. Pagavam os salários, ainda liberavam a patente, eles criavam essas ideias, criavam grandes empresas e hoje a Microsoft é o que é, a Apple é o que é, porque a Xerox patrocinou essas empresas. Leonardo, é o valor de você estar no lugar certo, na hora certa, né? Você recebe essas coisas de graça. Mas assim, do que a Xerox fez ao que a gente tem hoje, qual foi a grande jogada, qual foi o grande lance? A Xerox praticamente, como eu disse, ela continua só tirando Xerox, né? E fazendo fotocópias e tudo mais, não investem mais em tecnologias. Mas qual foi a grande transformação a partir disso? A grande transformação, na verdade, como a gente estava falando até de padronização, né? Na década de 70 do século passado, existia um projeto chamado de Multics, que tentava vender energia computacional. Lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos, uma cidade que é uma Cajazeiras maior, né? E muito mais relevante, porque ela pulsa educação. Boston é uma cidade como Cajazeiras maior. Maior, muito maior, né? Tá. E aí o Massachusetts Institute of Technology, o MIT, juntamente com a AT&T e também a Bell Labs, investiram exatamente nesse projeto de vender energia computacional. Só que naquela época eles não tinham o poder de processamento, nem os computadores, nem tinha conectividade com a internet para chegar essa energia computacional para os clientes, e nem os clientes tinham computadores. Então, como é que você vai vender um produto se não tem para quem vender, né? E aí essas empresas como a Bell Labs e também a AT&T simplesmente largaram o projeto, e desse projeto surgiram grandes ideias como, por exemplo, o sistema operacional Unix e também a linguagem de programação interoperável, ou seja, uma linguagem de programação que rodava em qualquer tipo de dispositivo, que era o C. E aí a popularização existiu em cima tanto dessa linguagem de programação, mas principalmente do sistema operacional Unix, e ele começou a se alastrar nas universidades americanas. E aí, consequentemente, como as redes de computadores começaram a engatinhar também, as universidades americanas começaram a ter mais do que um computador, as instituições, principalmente financeiras, começaram a ter mais do que um computador também, surgiu a necessidade de se criar a interligação desses computadores para trocar informações e compartilhar recursos. Só que, como estava tudo incipiente, tudo era muito novo, né? Cada universidade ia colocando seus egressos no mercado, e esses egressos iam criando startups. E cada uma dessas startups iam criando seus próprios regramentos de redes de computadores. Então, o regramento de uma empresa A não conversava com o regramento da empresa B. É como se uma pessoa estivesse falando italiano, outra pessoa estivesse falando japonês. Linguagem. É. Startup é uma empresa pequena, não é isso? Startup é uma empresa que tem uma ideia e coloca essa ideia para frente, né? E o objetivo hoje em dia dessas startups é criar essas ideias e depois vender para uma empresa maior. Porque a gente ouve muito falar
em startup agora. Isso. Não lembro, né, dessa época. A própria Apple, né, foi fundada numa garagem de uma casa, né? A Microsoft também. Estilo startup. Estilo startup. E aí, Chega por exemplo... o investidor, bota dinheiro Isso. e a empresa escalona. Exatamente. E aí, o que é que aconteceu? Nessa mesma época, as universidades americanas estavam tentando desenvolver um regramento, né? E esse regramento surgiu na Universidade de Stanford, na Califórnia, que hoje é utilizado na internet oficial, né? Esse regramento começou a oficialmente tornar-se a internet em 1º de janeiro de 1983. Era a primeira rede de computadores, é isso? A verdade, a primeira rede, várias redes surgiram, né? Mas a padronização surgiu a partir da pilha de protocolos, ou arquitetura chamada de TCP/IP, né? Que são os dois principais protocolos que a gente chama de regramentos de redes. Todos os computadores que conseguem se comunicar, eles precisam de ter essa língua em comum, né? Então, se você está entrando na internet... TCP/IP. Transmission Control Protocol e Internet Protocol. Um protocolo para transferência de arquivos remotamente de forma confiável. De forma confiável que eu digo é que se a informação sai de uma origem, ela tem que chegar no destino e tem que ter uma confirmação. Só isso, não é que ela seja segura, né? E o IP significa Internet Protocol, é um endereço, né? Tal como você tem na sua casa o seu endereço, rua e número e tudo mais, cada computador tem um número chamado endereço IP que vai identificar unicamente um dispositivo. Apesar de que a gente pode ter mais do que um endereço IP por dispositivo, né? Mas esse endereço IP, na sua versão 4, por sua vez, ele consegue endereçar 4.294 milhões de computadores no planeta Terra. Só que a gente tem mais de 7 bilhões de habitantes, né? E aí, claro que houveram, ao longo do tempo, gambiarras fazendo com que esse IP, nessa versão 4, funcionasse até os dias atuais. Mas ainda a gente vai conseguir perpetuar isso daí por mais tempo ou está com os dias contados já? Esses dias contados, desde da época que eu fiz faculdade, quando eu terminei em 1998, né? Eles disseram que estava com dias contados porque só tinha 4.294 milhões, né? Mas até criaram o IP na sua versão 6, que consegue endereçar mais de 1.000 endereços IPs por metro quadrado no planeta Terra. Então, o IPv4 mesmo assim funciona como uma gambiarra e está funcionando até os dias de hoje. Eu espero que ele funcione ainda por um bocado de tempo ainda. Se ele não funcionar, acontece o quê? Se ele não funcionar, ninguém acessa a internet, porque a condição mínima necessária para você acessar a internet é você obter um endereço IP. Na hora que você acessa uma rede Wi-Fi, a primeira coisa que quando você coloca uma senha e dá certo essa senha, você observa lá, obtendo um endereço IP. Então, quando você obter um endereço IP, é a condição mínima necessária para você acessar a rede. Podem criar algo mais moderno que isso? O IPv6 é mais moderno, né? Enquanto o endereço IP... É a mesma gambiarra. Não, o IPv6 já não é mais gambiarra, né? Isso aí já dá para endereçar até formiga. Porque são 1.024 IPs, ou mais do que 1.000 IPs por metro quadrado em toda a superfície do planeta Terra. Então tem oceano, tem tudo. Fala, minha nossa Então tem senhora. endereço até umas horas aí. Né? Não tem problema em relação a mais endereçamento, não. E dá para se identificar o IP daquela pessoa de quem usou aquele computador? Sim, daqui, sim. né? Inclusive, Já está na área dos haters, por exemplo, dos crimes cibernéticos, etc. Vai bem, por aí? É bem fácil por aí? de identificar isso, né? Até porque existe uma organização internacional sem fins lucrativos denominada IANA, que controla os endereços IPs mundo afora. E hoje em dia, muitas vezes você observa já assim, você está em Cajazeiras, você está em São José de Piranha, você está em Sousa. Por quê? Porque ele já coloca as faixas de endereço IP, que são endereços numéricos, né? São endereços de 32 bits. São 4 octetos. Cada octeto tem 8 bits, 4 vezes 8, 32. E aí, cada octeto desse endereça de 0 até 255, né? E aí, através desses números, dá para se identificar qual é a cidade, qual é o estado que está o computador. Claro que tem como burlar isso, mas não é todo mundo que sabe fazer isso. Me diga uma coisa, professor. O que é um hacker? Um hacker é um ser que consegue... Um ser. É um ser. É uma entidade espiritual. É um ser. Né? É um ser humano aí. Pode não ser mais nem humano, né? Pode ter sido programado também para isso, né? Que consegue acessar sistemas devido ao seu conhecimento de redes, de sistemas e de hardware também. Ele consegue mexer com tudo só que no computador? Só no computador. O senhor é um hacker? Eu sou professor da disciplina de segurança de dados, né? Na nossa disciplina a gente ensina como atacar e como defender. A gente pode dizer que é hacker ou é crime?
E porque existem dois tipos, tem vários tipos, né? O hacker, que eu tenho O cracker, hacker. o hacker e o cracker, né? O hacker é aquele que só invade o sistema e não quer tirar proveito do sistema. Ele só É um hacker bonzinho. é o bonzinho, é o que a gente chama de white hat, né? O chapéu branco. O black hat é o cracker, é aquele cara que acessa o sistema e quer tirar proveito, quer vender um serviço. Então o hacker e o Às cracker vezes estão no mesmo tem- nível. Estão no mesmo nível. Tem gente que entra mesmo só pra ver o circo pegar fogo, tipo assim, que não tem nada, mas só pra ver o caos. Isso, tem só para ver o caos. Inclusive, peço até desculpas aí de trabalhos passados. Inclusive, alguns alunos já invadiram alguns portais aí da região e me disseram depois, eu disse, olha, o objetivo não é isso, o objetivo era só você mostrar que tinha uma falha, né? Não era você expor a falha, né? Tem uma E galera que ganha dinheiro com isso, né, professor? Tem uma galera. Tipo assim, o Google também paga, né, pra quem identifica esses tipos de falhas. Sim, coisas sim, desse sim. tipo, né? Google, os governos também, os próprios governos, eles têm hackers específicos para invadirem os seus concorrentes, né? Os seus O inimigos. professor da Ladier ensinou os alunos a fazerem a arte, fazerem peraltagem. Rapaz, a gente ensina a atacar e defender, né? Até porque a gente espera que os alunos consigam se defender de ataques. Inclusive, hoje, a própria internet vende um serviço, que tudo na internet hoje é um serviço, né? O Everything as a Service, o XaaS, tudo é um serviço na internet. Inclusive, nesses serviços tem o ataque a servidores, né? A negação de serviço. O que é a negação de serviço? É você atacar um determinado servidor, um determinado computador, do ponto que ele não consegue mais servir aos usuários. Então, quanto mais requisições, quanto mais pedidos eu faço a um computador, ele não vai mais me conseguir responder. Então, dependendo da quantidade de requisições, se vende um serviço chamado de Denial of Service, ou a negação do serviço como serviço. Invadir um sistema financeiro é fácil? Não, isso aí já é mais complicado, né? Mas tem gente que consegue. Geralmente se faz engenharia social, né? Principalmente com pessoas que não têm um certo nível de conhecimento da computação, ligam para essas pessoas, se passam por pessoas de banco, de cartões de crédito, e aí dizem algumas informações específicas, pessoais daquela pessoa, principalmente pessoas da terceira idade, e aí eles conseguem obter essas informações, dão A gente senha pode, e assim pode dizer que sucessivamente. esse tipo de fraude é a mais comum Sim, dentro das fraudes que acontecem aqui no Brasil. com certeza. Porque quando o cara parar para pensar, inclusive fraudes pelo celular, né? De SMS, ligação, de sequestro, esse tipo de coisa é muito comum no Brasil. Então, eu acho que é uma extensão. Eu fui vítima de um chupa-cabra. Se eu errado, o senhor me corrige. Me corrija, por favor. O meu cartão, coloquei, eles clonaram o cartão. Aí tiraram o que tinha lá. Inclusive, Como não tem muita eu acho que coisa tem uma mesmo? falha assim, bastante grave nesses cartões por aproximação, né? Porque as pessoas A podem senha, fazer o chupa-cabra mesmo sem você perceber, né? Nem Chegou perto de você chegou com perto de equipamento. você com equipamento. Isso é um assunto interessante. É verdade. verdade. Eu não tenho esse cartão, não. Nem Pix eu tenho. Um dia desse me perguntaram, por que você não paga no Pix? Eu perguntei, o que é Pix? Né? Então, eu estou evitando os crimes cibernéticos, tecnológicos. Mas quer dizer que dá para fazer o chupa-cabra só chegando perto da pessoa que tem um cartão Assim. de Ele contato? faz a nota, né? A cobrança, chega Isso. perto e... E passa por perto e acabou. Tchau. Tchau. É porque Olha também é que uma falha de beleza. segurança, né? Porque também não pede senha Não quando pede você senha. aproxima. Então, qualquer pessoa, mesmo que sem sua senha, se tiver com cartão, pode passar ali o cartão e... Já está liberado, desbloquear né? ele. É só Tá liberado, contatos. exatamente. É só apontar lá e pronto. No futuro nós teremos mais crimes iguais a estes? Vai Eu- piorar, vai melhorar? Crimes vão Porque sempre a molecada existir, aí né? tá. Sempre vai existir. A molecada aí. Existe sistema seguro? Existe um princípio chamado princípio de Kerckhoff, que é um cientista holandês, que diz que todo sistema é culpado até que ele se prove inocente. Então, todo sistema foi feito para ser invadido. Eu tô pensando nisso aí das redes sociais. Depois dessa aí, não é um bom negócio, não. É, porque você Todos os tá. dados de todo mundo lá dentro, né? Então, tecnicamente, vai chegar um momento em que vão conseguir pegar esses dados, né? Certeza. Inclusive, né, todos os dados do Brasil estão expostos, né? É, Todos os cidadãos verdade. foram expostos, até porque existe a vigoração da Lei Geral de Proteção de Dados a partir de 1º de agosto
último, né, de 2021, e aí os hackers, o que é que eles fizeram? Os crackers, na verdade, eles pegaram os dados de todo mundo e expuseram, né? Inclusive tem um site aí chamado, se eu não me engano, vazou.net, se você observa se seus dados foram vazados ou não, tem o teu número de telefone, CPF, tá tudo... Isso dá dinheiro, professor? Rapaz, pra mim não dá, não. Eu sou ético, né? Então... O negócio Mas pra quem trabalha com isso, claro. O negócio de dados dá dinheiro hoje? Dá, sim. Tanto que, por É exemplo... o que dá dinheiro, né? Na época que a Hipercard, né? O Hiper Bom Preço, na época, foi vendido para o grupo Walmart, né? Eles não estavam nem tão interessados no estoque. Eles estavam mais interessados nos dados dos clientes, do Hipercard. Então, como é que uma empresa consegue lucrar com os dados das pessoas em porque si? ela sabe exatamente o que você vai comprar. O Facebook, como é que ele lucra com os dados da gente e até que ponto essa questão da privacidade pode interferir em alguma coisa, né? Na vida da gente como um todo. Eles sabem de tudo da sua vida, né? O que você gosta de pesquisar, quais são os seus amigos, o que é que seus amigos gostam, o que é que você gosta de consumir, né? E, então, essas informações são bastante importantes. Inclusive, houve aquele problema do Cambridge Analytica, né? Que exatamente aquele Steve Bannon... Professor, estava doido para encontrar alguém para debater esse assunto comigo. Pode desenvolver, que eu tenho umas perguntas a fazer sobre isso. Porque um cientista da Universidade de Cambridge, né, desenvolveu uma ferramenta que ele conseguia... Cambridge Analytical. Ele conseguia observar o perfil das pessoas através de uma falha de autenticação de um protocolo chamado SSO. Então, ele simplesmente conseguia tentar modificar o voto das pessoas que estavam indecisas, que poderiam ganhar uma eleição. Foi o caso, por exemplo, da eleição do Donald Trump. Foi o caso, por exemplo, do Brexit, né? Da saída do Reino Unido do bloco europeu. Eles sabiam que existiam algumas pessoas que estavam indecisas e sabiam também como explorar essas informações, colocando fake news, exatamente, porque ele sabia das preferências, dos dados, o que os amigos dessas pessoas gostavam, o que é que ele curtia, o que é que ele não curtia. Suscetíveis. Eles estavam mais suscetíveis. Eles pegavam uma informação interessante, importante para a pessoa, crucial para a pessoa, criavam uma narrativa. Você falou engenharia social, que é a engenharia que vai do psicólogo, né, ao analista de comportamento. Então, eles criavam uma narrativa em cima daquilo ali, percebiam que você era simpático a uma causa, por exemplo, você não estava decidido, né, pela Ku Klux Klan. Você não era um white power ainda, mas tinha simpatia mas você aquilo. curtia neonazistas no Facebook. Assim, você tinha tendência. Aí eles criavam narrativas em cima daquilo ali, criavam a fake news, né? E lançavam a pessoa fazendo engajamento, né? Chamado engajamento. O Steve Bannon foi condenado pelo governo americano e conseguiu o perdão, né, do Donald Trump, né, pelos diversos crimes que cometeu e continua cometendo, né? Sim. Na verdade, a nova era, digamos assim, de loucura da internet, dos haters, do ódio que está sendo espalhado, dessa divisão, que nós dividimos o mundo. O mundo hoje está bipolar, né? Sim. É isso, aquilo, outro, né? Aquilo, outro, isso. Voltou a Guerra Fria, agora é digital, né? Só que digital. Né? Antes era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dos Estados Unidos, mais agora pelas a ondas esquerda do e rádio. direita, né? Não pelas ondas do rádio, mas pela própria, né? Pela rede mundial de computadores, né? Infelizmente. Professor, o que é um analista de redes? Um analista de Tem redes... diferença entre analista de redes, analista de sistemas, é a mesma coisa? Tem sim. O analista de redes, ele trabalha para fazer o que eu chamo de fine-tuning, né? De sintonia fina de serviços, né? A gente não observa muito no nosso cotidiano aqui o analista de redes, mas existe uma metodologia de desenvolvimento de sistemas chamada de DevOps, né? Que são os developers e os operadores, né? Os developers, que são os analistas de sistemas, querem desenvolver o sistema, mas eles não estão muito preocupados com o hardware, né? Com as redes. Então, se juntou esses dois profissionais para montar sistemas otimizados para a prestação de serviço para os usuários. Por exemplo, para aproximar serviços como Netflix, aproximar serviços como YouTube, Google, como se você tivesse dentro do servidor lá da Netflix aqui próximo de vocês. As próprias grandes empresas, elas, quando observam que o tráfego é muito grande dentro de um determinado provedor de internet, elas simplesmente contactam o provedor de internet e dizem assim, vou colocar um servidor dentro do teu provedor.
para aumentar a velocidade, para melhorar a qualidade de experiência. Existe software que facilita isso? Tem como programar Tem, sim. alguma coisa para Isso acelerar o projeto? a gente chama isso de balanceadores de carga, né? Ele observa, por exemplo, se um determinado servidor ou determinada máquina virtual, né, que hoje em dia está na moda, esse é um conceito bastante utilizado de virtualização. Não é um conceito novo, mas é um conceito que está em voga, está na moda, a virtualização. Então, eles observam, por exemplo, qual servidor ou qual parte do servidor, que eles trabalham com microservidores hoje em dia também, né? E para dividir essa carga, que está com menos carga, eles colocam para aqueles servidores que estão com menos carga, para que eles possam responder essa requisição mais rapidamente. Eu fiz essa pergunta em cima de um seriado que eu gosto muito, que de certa forma resume ali o que acontece no Vale do Silício. É o Silicon Valley, que conta exatamente, né, a sacada de um analista de sistema, acredito eu. Ele consegue desenvolver um software que acelera, enfim, a questão de distribuir, acelera tudo, né? Música, vídeo, tudo. Ele consegue, em um espaço pequeno, ele consegue facilitar esse caminho. Esse é o trabalho do analista de sistema. Esse é o analista de sistemas com o analista de redes, né? Os dois trabalhando juntos, simultaneamente, com essa metodologia chamada de DevOps. Tentar aumentar a qualidade de experiência na prestação de serviço. Existe algum tipo de sistema que não dependa de uma infraestrutura de rede ou uma infraestrutura física? Aqueles sistemas mais antigos, né? Quando eu fazia a faculdade, existiam dois tipos de sistemas. Os sistemas de desktop, né? Que você não precisava de uma rede de computadores. Eu tenho um sistema desse rodando na igreja de Cajazeiras, há uns 20 anos, mais ou menos, né? Não funciona em rede, não tem acesso à internet. Mas hoje em dia, praticamente todos os sistemas têm acesso à internet, todos os sistemas são mobile, né? Então, é praticamente um requisito necessário para que ele funcione e que ganhe adeptos. Professor, no caso da urna eletrônica, seria o contrário disso daí? Ela não está em rede, seria um requisito de segurança para ela? Claro, se ela estiver em rede, aí o bicho pega, né? Aí qualquer um grupo de crackers ou de hackers, né, pode tentar acessar remotamente. Então, no caso... Com certeza, existem grupos de hackers que vão tentar acessar a central, né, do TSE para tentar mudar o resultado das eleições. Onde eles tentam fazer isso, né? Porque isso é interessante. Porta, eles conseguem? Né? Até agora ninguém ouviu falar, né? Eu como representante... Não, o senhor como estudioso da área, é possível? É possível. Todo sistema, né? Todo sistema foi feito para falhar, né? Então... Fiquei tão animado agora. Fiquei realmente pensando na esperança, na democracia. Quer dizer que pode realmente... Só que lá no TSE, né? Só no TSE. Na urna eletrônica, não, né? Até que pode também, mas fisicamente, né? Existem alguns dispositivos... Você já estudou sobre o assunto? Existe algum sistema, algum meio para impedir isso lá no TSE? E ter como garantia os votos válidos? Com certeza eles devem ter várias formas de backup, formas de cópias de segurança, né? Alguma estratégia para inibir isso também, ou até tentar contratar empresas de fora do Brasil para fazer esse serviço, né? Que facilitaria bastante também esse serviço que eles estão prestando, mas eu creio que tudo é passível de ser invadido. Tudo dá para poder... Todo sistema foi feito para ser quebrado. A conversa está ficando meio complicada. Eu vou desligar o computador lá de casa. Tem muita coisa lá que o povo não pode saber, não. Por exemplo, no meu doutorado, né? Eu acessava o servidor lá da UFPE, claro que com as credenciais válidas, né? Também que fez doutorado lá também na UFPE. Pois é. Um alô para ele aqui, Afonso. Aliás, Secundino Júnior. O Centro de Informática da UFPE hoje é o maior programa de pós-graduação em computação da América Latina, né? E a gente lá tem um conglomerado de empresas lá dentro, a Microsoft, Motorola, HP, tudo funcionando lá dentro, você assistindo as suas aulas, passando pelos corredores e todo mundo trabalhando e tudo mais. E aí, acessando o servidor remotamente, né, da UFPE, eu observei que, quando eu fui acessar outro dia, cadê a que a gente chama de máquina virtual, né? A máquina virtual é uma máquina, através da virtualização, capaz de imitar o comportamento de uma máquina física, claro que com suas devidas limitações, porque não é física, não é verdade? Então,
Quando eu fui acessar remotamente as minhas máquinas virtuais, com os meus experimentos, cadê as máquinas virtuais? Tinham apagado as minhas máquinas virtuais. Aí eu disse, rapaz, agora o que eu faço, né? Aí veio a ideia, disse, vou comprar um servidor para mim. Comprar um servidor e não vou colocar ele em rede. Eu quero ver quem é que vai apagar as minhas máquinas virtuais. Está lá, ele praticamente passou, digamos aí, uns 4 anos sem acessar a internet. Mas hoje ele tá online? Hoje ele está desligado por causa da energia elétrica, né? Porque ele gasta muita energia elétrica, né? Isso aí, para quem está em casa, o que é um servidor? Porque a internet toda se fala em servidores, né? Mas o que é um servidor? Na verdade, um servidor pode ser tanto de hardware como de software. Geralmente, quando a gente está falando de hardware, é uma máquina que tem recursos computacionais diferenciados em relação a esses computadores que a gente utiliza no dia a dia, no cotidiano, que a gente chama de desktop, né? Esse meu computador, por sua vez, enquanto um computador normal tem 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, o meu computador tem 64 GB de RAM, né? E pode chegar até 256 GB de RAM. O lá da UFPE deve ter uns 10 TB de RAM, por exemplo. Certo? São computadores bem diferenciados. Por quê? Porque ele recebe um número de requisições muito grande. Ele precisa de um poder de processamento maior para que ele possa exatamente entregar um serviço de qualidade. Porque quando ele não entrega um serviço de qualidade, o que ele faz? Ele nega o serviço, como a gente falou anteriormente. E o que seria um data center? Um data center são vários desses computadores de grande porte, pensando como se fosse um computador só, né? O que a gente chama de cluster computacional. É um conglomerado de computadores que a gente chama exatamente de data center, funcionando como se fosse um só, mas eles dividem os seus recursos, compartilham os seus recursos para os diversos inquilinos, que são os tenants, né? Por exemplo, o computação nas nuvens, os provedores de computação nas nuvens, como a Amazon, como a Microsoft, como a Google, como a Hackspace, dentre outros. No Brasil tem isso? No Brasil tem isso também, só que poucos provedores brasileiros. Eu acho que a Local Web hoje em dia é um data center. Aí vem os de fora do Brasil também, a própria GoDaddy, a própria Amazon, né? Eles têm umas nuvens, a computação em nuvem é exatamente a venda desse serviço sob demanda para as empresas, porque o que é que acontece? Antes as empresas elas tinham seus próprios servidores, compravam seus servidores, contratavam pessoas especializadas para operar essas máquinas. Então, diminuiu-se esse custo, acabou-se com esse custo de contratar essa mão de obra e deixou isso tudo na mão ou na responsabilidade dessas grandes empresas. Então, a parte de segurança, a parte de storage, né, de armazenamento, a parte de redes de computadores de alta velocidade, o investimento nesses data centers também, a parte de energia elétrica, que é o maior investimento da computação em nuvem, é tudo por conta desses provedores de computação nas nuvens que criam nuvens em cada continente. Ou mais, dependendo do número de clientes, né? Eles criam mais do que uma nuvem no continente. Existe algum tipo de consciência ambiental dentro desses lugares que se gasta muita energia? O Facebook, por exemplo, para diminuir a quantidade de energia elétrica que ele gasta, ele colocou um dos data centers deles na Antártida, né? Colocou uns ventiladores exatamente para os computadores, exatamente para não gastar tanta energia elétrica, porque realmente o maior investimento é relacionado à energia elétrica. Pô, cara, e se faltar energia? Aí eles têm um backup, né? Um data center desse aí tem o quê? Mais de 10 milhões de computadores funcionando como um só. É uma Matrix, aí né? Ele levou É para uma uma Matrix. Matrix. Aí ele levou para Antártida e ainda teve que ligar ventilador? Tem. Muito Pra computador. conduzir, Imagina aí né? 10 milhões de computadores funcionando simultaneamente, né? Mas a Antártida é frio E pra caramba, como é que faz a comunicação do continente com Satélite, o resto não? do mundo? Fibra ótica, né? Fibra Fibra ótica conectada através de todos os oceanos. O fibra ótica ele é passado através dos oceanos, né? Satélite, como o Herbert falou, é inviável, é mais caro? Porque É a inviável galera não porque usa? existe uma latência, né? É limitado. Uma latência de tempo entre as informações que vão até o satélite e voltam. Vocês já devem ter visto muito bem nas transmissões de Copa do Mundo, Olimpíada, né? Que Sim. os caras falavam e ficava Tem um delay. o delay, né? De 1 segundo. Então, isso não acontece na fibra ótica, né? Comunicação, a gente já consegue chegar até 183 terabits por segundo na fibra ótica, né? É muita Significa coisa. o quê? Tempo real? Significa que você Uma pode banda gigantesca. trabalhar aí com, digamos aí, uns 100 vídeos de Blu-ray simultaneamente. Baixar, acho que... Não sei se são 100 ou são 1000, mas é uma porrada de informação.
Pô, cara, realmente interessantíssimo, viu? Aquele tem um projeto da Google, se eu não me engano, com balões na atmosfera. O que é que muda desses balões para satélite? O balão, a distância para o usuário é bem menor, né, do que você chegar na órbita terrestre, né? Quanto maior a órbita, maior o delay, maior o atraso. Entendi, Inclusive mas a Microsoft comprou, né, um sistema de satélite chamado Iridium, né, que é exatamente para vender um serviço de telefonia via satélite. Porque a empresa investiu nesses satélites, não conseguiu clientes e quebrou. E a Microsoft foi lá e comprou. Até agora também não vejo como eles ganharam financeiramente com isso, não. Essa ideia deles levarem internet grátis para o mundo inteiro, isso vai chegar o dia de... Era para ter chegado, né? Essa ideia eu acho que realidade? Já deve ter uns 6 a 10 anos aí que eles falam nisso aí, mas nunca mais eu ouvi falar sobre essa entrega desse serviço gratuito. Até porque a Google é um provedor de internet nos Estados Unidos. E é? É, eles vendem um serviço de internet lá também. Então, Aí não vende para cá por quê? Não tem interesse e tal? Provavelmente não tem interesse, provavelmente o custo Brasil não interessa para eles. Já né? seria muito grande. O custo Brasil é interessante. Professor, E essa onda do 5G? isso, exato. Rolou até o leilão esses dias aí, Essa né? semana passada. Isso, da concessão. Já tem até o 6G, né? Mas o Brasil agora que vai chegar o 5G. Eu vou perguntar, antes de perguntar o 5, o que é o 6G? O 6G é você trabalhar com o 5G de forma mais rápida ainda, né? Disseram que o 5G já é rápido o suficiente. E o 6G, É muito mais rápido, né? Digamos muito assim, bem. 10 vezes mais rápido do que o 5G. Eu acho que o meu 5G. celular ainda está no 2G ainda. Ainda não saiu do O 2G. que é que impacta na vida das pessoas? Porque a gente já usa Eu sei que é a internet das coisas, né? O 5G é a internet das coisas. Vamos poder interligar tudo. Também, né? Conectar tudo, automóvel, televisão, geladeira, etc, etc. Imagina aí que cada dispositivo desse tem um endereço na internet, né? Aquela IPzinho, gambiarra, o né? IPzinho vai Já continuar volta para aquele negócio lá. funcionando com a gambiarra até com O o dia IoT que der. também, a internet das coisas, até um dia que ele aguentar, ele funciona, né? Ele é escalável, né? Que é uma das características bastante interessantes e recomendáveis para sistemas computacionais em redes é que ele é escalável. Ou seja, quanto a gente aumenta a quantidade, ele responde àquela quantidade. A tendência é só aumentar 7G, 8G, Sim. 1000G. E... Exatamente. Nunca vai parar. Nunca vai parar. O que faz isso? O que é que proporciona isso? É a qualidade do chip, é o chip, é o software? O que é? Só para eu entender aqui. Na verdade, é um conglomerado, né? Você, como eu disse para vocês, existe um regramento, né? Esse regramento ele precisa ser obedecido. Então, por exemplo, se o seu celular ele é compatível com o 4G, ele só fala aquela língua do 4G. Ah, mas eu quero o 5G, então você vai ter que comprar outro dispositivo. E a infraestrutura também muda. A infraestrutura muda também. A Mas infraestrutura em relação à a faixa minha de pergunta é a frequência... parte técnica. O que é que eles modificam para acelerar? A nível de chip, a nível de quê? A nível de uma técnica chamada de multiplexação. O que significa multiplexação? É a capacidade da gente enviar e receber várias informações simultaneamente. Então, à medida que o tempo vai passando, eles vão desenvolvendo técnicas de multiplexação mais modernas. Com software ou com Com os dois, hardware? com hardware e com software. Com software. Né? Então, essa técnica, quando a gente está trabalhando com transmissão de dados, a gente está trabalhando, por exemplo, com ondas eletromagnéticas, né? Então, a gente vai tentar ver a possibilidade de mandar mais ondas eletromagnéticas naquela mesma faixa de frequência, reutilizar a faixa de frequência, fazer com que aquela faixa de frequência não funcione somente, por exemplo, para um determinado prestador de serviço, mas para vários prestadores de serviço simultaneamente. Então, são essas técnicas de multiplexação que fazem com que a gente consiga, por exemplo, enviar e receber mais informações simultaneamente. Dentre essas técnicas, a gente pode destacar uma chamada de OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiplex Access. Isso implicará na inteligência artificial, por exemplo? Há a possibilidade de um dia desenvolvermos a inteligência, o IA? Tem, a gente já trabalha com rádio cognitivo, né? O que seria o rádio cognitivo? É você observar, por exemplo, se uma determinada faixa de frequência está, por exemplo, muito já utilizada, já utilizar outra faixa de frequência, por exemplo. Mas quem identifica isso é o sistema. Quem identifica isso é o próprio sistema, através de inteligência artificial. Mas quando eu falo de inteligência artificial, eu falo da máquina interagir, tomar decisões próprias, etc.
Lembrei até do Isaac Asimov. Ele tem, né, ele criou as 3 leis do que seria a base para um sistema operacional com inteligência artificial, né? Para não ferir o seu criador, né? Proteger o seu criador e nem permitir que... Enfim, que é da literatura, mas ele era um estudioso da tecnologia, e onde isso se aplica no que estão construindo hoje sobre inteligência artificial. Não, isso aí, essa questão dessas leis de Asimov já não se enquadram. É mais para a questão da robótica, né? A gente está falando mais a nível de antena de rádio, antenas inteligentes, né? Antena. Porque antes era tudo feito, já vinha preparado de fábrica, né? Hoje a gente já tem a capacidade de customizar o software que vem do dispositivo. Esse é o pulo do gato, né? Que a gente chama de SDN, Software Defined Network, a rede definida por software. E assim, através dessa rede definida por software, a gente também conseguiu fazer com que o hardware fosse programável também, né? A gente pudesse reutilizar faixas de frequência, a gente pudesse enviar e receber mais informações entre diversos prestadores de serviço, né? Por exemplo, a gente está falando de rádio, né? Digamos aqui, uma faixa de frequência de uma rádio 94.5, que só como exemplo, ela é utilizada por uma rádio, né? Mas ela poderia ser futuramente utilizada por várias rádios diferentes. Imagine que a gente vai ter um compartilhamento espectral, ou seja, das ondas eletromagnéticas muito melhor, muito maior. Então, isso é que proporciona, por exemplo, a gente prestar um serviço com maior velocidade. Então, com a evolução e com o processo que vem acontecendo, isso vai acontecer. Vai, sim. Isso vai ser uma realidade. O ser humano nunca deixa de pesquisar, né? A gente está sempre evoluindo. Então, vai ter a 1000G futuramente, com certeza. Por exemplo, eu gosto muito da Alexia. É Alexia? É. Como é que Alexa, funciona? Alexa. Tem até a música, né? Mas sem falar da música. E o equipamento Alexa, como é que funciona? Ela, através de inteligência artificial, ele vai aprendendo, né? Que é o que a gente chama de aprendizado de máquina, né? Ele vai aprendendo e vai criando uma rede de aprendizado. E aquela rede de aprendizado já está tão grande que ele consegue tomar decisões como se fosse um ser humano. Eu fiquei assim encantado, porque um amigo meu perguntou: Alex, eu estou apaixonado por você. Aí ela disse: a nossa relação é impossível. Você está no mundo real e eu estou no mundo virtual. Pois ela já aprendeu, né? Só faltou ela dizer: isso não vai rolar. Pois é, ela já aprendeu. Mas faz parte desse processo, desse avanço? Não? Claro. Esse aí é um avanço de software que veio de uma ideologia, da inteligência artificial surgiu lá na década de 60, 50 do século passado e foi só evoluindo. Ficou no limbo por um determinado período de tempo, né? Até porque os computadores não tinham essa capacidade de processamento, de pegar informações, juntar essas informações e criar um conhecimento, né? Mas hoje em dia a gente já tem computadores, né, que já fazem muito bem isso. A IBM já vende o seu serviço mundo afora também. Essa tecnologia já afetou o mundo do trabalho. As grandes fábricas, as grandes montadoras, boa parte dos seus funcionários são robôs. No futuro, como é que essa tecnologia vai impactar na nossa vida, por exemplo? Nos Estados Porque Unidos a gente está mesmo... olhando só o lado bom, o lado bacana, o lado da diversão, do entretenimento, mas isso vai ter um preço, vai ter um custo. Nos Estados Unidos mesmo, já a inteligência artificial já está fazendo petições, né? Como se fossem advogados. É a inteligência artificial, Aqui né? no Brasil também, alguns tribunais já estão julgando alguns processos através de inteligência artificial, através de... Só dava para fazer esse tipo de automação com coisas repetitivas, né? Mas Isso. aí já se prova que não. É uma coisa repetitiva. Por exemplo, aqui no Brasil, um julgado lá, um tribunal que já está pacificado, né? Então, através de inteligência artificial, ele já vai... Nós entrevistamos um advogado aqui, o Dr. Jonas Braulio, e ele falou exatamente sobre isso. Quer dizer, nós o instigamos a falar sobre isso, né? Ele diz assim, isso é possível sim, em realmente situações com uma ação e uma finalidade. Mas a máquina não tem como interpretar. Porque no direito há combinações. Ainda, né? Eu acho que ainda não. Eu acho que a máquina tem condições de interpretar, até porque você vê a própria Alexa, né? Aprendizado de máquina. Ele vai aprendendo com um conhecimento vasto. Imagina aí o tanto de informações, bilhões, trilhões de informações que ele já adquiriu.
Então ele consegue interpretar também. Mas são muitas variantes no caso. Eu acredito que no direito são muitas variantes. É mais complicado. Eu acredito sim que possivelmente, por exemplo, multa de trânsito. Então vai lá, o cara apela, aí você precisa de um juiz para decidir e tal. A máquina já dá o resultado. A penalidade é essa, cumpra-se. Entendeu? Eu acredito que dá para fazer isso. Mas eu acho tudo tão louco, né? É tão complicado. Mas enfim, vamos voltar para cá. E as leis da internet? O que é que o senhor acha? Como é que elas andam? Porque a internet tá um pouco louca, não tá não, professor? É assim, eu acho que essas leis, pelo menos a LGPD veio para proteger o cidadão de ter seus dados violados, né? E que quando ele tiver seus dados capturados... Mas assim, eu falo de modo geral, eu falo inclusive dos abusos, por exemplo, os haters. As pessoas estão confundindo a liberdade ou até o anonimato que a internet oferece para abusar e para cometer crime. Sim, entendeu? sim. Ameaça é crime, injúria é crime. Perseguição, né? O stalking. Né? Perseguição é crime, por exemplo, entendeu? Então essas coisas, calúnia, difamação, essas coisas são crimes. E como é que a internet vai se virar com esses problemas que eu acredito que estão cada vez mais sérios? A internet, ela precisa, claro, que as leis são muito bem-vindas, né? Até para atualizar a nossa sociedade em relação a essa nova vertente virtual, né? As leis estão engatinhando ainda, como a LGPD, que é utilizada para o tratamento de dados, como o Marco Civil da Internet, né? Que serve exatamente para proteger os usuários de um serviço mal ofertado, que antigamente você pagava 100% de um serviço e recebia só 10%, 20% nos rigores da lei. Hoje você tem que receber os 100% que você paga, né? Até porque você está pagando por 100%. Temos também a lei de acesso à informação, que é importantíssima para que o cidadão possa conhecer o que está se passando com o seu dinheiro empregado por parte das autarquias, por parte do poder público, mas ainda precisa ser bastante melhorado. A pergunta é, o que fazer para melhorar? Está sempre em atualização em relação a esses crimes cibernéticos. Até porque a gente tem que se proteger não só dos crimes cibernéticos realizados no nosso país. A Rede Mundial de Computadores, ela é universal. Quem é que cuida desses crimes cibernéticos no Brasil? Assim, no Brasil existem até empresas sem fins lucrativos, né, como a CERT, né, onde os crimes cibernéticos são reportados, elas entram em contato com as empresas e tudo mais. Mas eu creio que o governo ainda é muito falho em relação a essa parte. Nossas polícias estão preparadas? Não, exatamente. Elas não estão preparadas exatamente para fazer, buscar os culpados. E se o culpado estiver, por exemplo, na Coreia do Norte? E se o culpado estiver... O culpado pode estar aqui no Brasil, mas acessando por um computador da Coreia do Norte. Ou por um computador na Coreia do Norte, mais um computador na África do Sul, mais um computador no Japão, mas daqui no Brasil. O endereço dele lá? O endereço dele daqui do Brasil, mas ele, para mostrar que ele não está aqui no Brasil, ele acessa um computador em outro país, e aí as autoridades vão ter que contactar esse outro país, aí depois ele se conecta a outro computador de outro país, e aí sai driblando as leis nacionais. Você falou nessa... Isso não tem fim, não. Não tem fim. Nessa parte aí de computador. Quando o WhatsApp sofreu aquele bloqueio no Brasil, a galera começou a utilizar um negócio chamado VPN. O que é uma VPN? E ela serve para isso daí que o senhor está falando, para mascarar o endereço que a pessoa está, o lugar que a pessoa está? Na verdade, uma VPN significa Virtual Private Network. Ela serve exatamente para que redes diferentes, o objetivo dela é esse, para que redes diferentes que conversam línguas diferentes possam conversar uma língua em comum, de forma segura, criptografada, né? Que em vez de a gente observar o texto plano, como a gente está observando aqui na impressão, no papel, né? Essas impressões sejam embaralhadas e, de uma certa forma, difíceis de serem decifradas. Então, a comunicação numa VPN é uma comunicação criptografada. Então, por exemplo, um prestador de serviço como o WhatsApp, um prestador de serviço como o Facebook, como o Dropbox, como um banco mesmo, ele se conecta através desses provedores de computação em nuvem. E esses provedores de computação em nuvem, dependendo do lugar onde está o usuário, essa comunicação é criptografada
através de uma rede virtual privada. No WhatsApp, quando a gente está acessando, tem aquele que a conversa é peer-to-peer, né? Sim. Faz parte do processo de VPN ou não? Isso é uma outra tecnologia? Não, é uma parte de criptografia mesmo, mas a VPN está funcionando ali, com certeza. Certo. Para fazer a comunicação desses dois pontos, eles utilizam essa VPN. Na verdade, o WhatsApp caiu naquela época lá porque disseram, né? Pelo menos é o que a gente ouviu falar, que as rotas que eles utilizavam não estavam funcionando. É uma explicação meio esdrúxula. Até porque as rotas que eles utilizam são as rotas do próprio provedor de computação em nuvem que eles utilizam, né? Geralmente eles utilizam a Amazon. Mas o Facebook mesmo, o WhatsApp é do Facebook, eles têm o seu próprio data center, né? Então, as rotas do Facebook foram todas colocadas abaixo, por exemplo. Isso o senhor fala nessa última queda que teve, Sim. desse ano ainda? Isso. E o senhor acha que foi o quê? Porque no momento em que caiu, havia uma moça que havia trabalhado para o Facebook, que estava no Congresso americano, fazendo a denúncia exatamente de que o Facebook, como as redes sociais integradas, adoravam os haters. Na verdade, se alimentavam. Sim. Né? Porque aquela história, mesmo que você vá lá e condene a ação do hater, ali está agregando, ali você está participando. Está dando palco, né? É o Cambridge Analytica, né? Em funcionamento. Na prática. Você está, de certa forma... Você acha que foi boicote, coisa do tipo? Não, eu queria saber do professor o que poderia acontecer. Eu não... Provavelmente... Eu acho que não. Eu acho que são... Foi um ataque coordenado, com certeza, né? Sim, então um ataque... então pode ter sido um ataque de hackers. Com certeza, né? Esse negócio de rota... Claro que o hacker também pode atacar os roteadores, né? Os roteadores são dispositivos que servem exatamente para buscar o melhor caminho ou o caminho mais viável para enviar a informação, né? Pode ser o caminho mais rápido, pode ser o caminho mais viável, mas geralmente é o caminho mais econômico, né? Então, a gente ensina na computação que existem vários e vários regramentos, vários protocolos, como a gente fala, né? Mas o protocolo principal é o dinheiro. Então, geralmente, as empresas, os provedores de internet, os provedores são chamados de backbones ou espinha dorsal. Eles, em vez de buscarem o melhor caminho, o caminho mais viável, eles buscam o caminho mais barato. Quer dizer, então, que é uma guerra mesmo, né? É uma guerra comercial, com certeza. É um negócio invocado, viu? Eu não imaginei que poderiam ter sido hackers ou crackers. Sim, certeza. Quer dizer que eles foram lá e na hora parou tudo. Está coordenado a algum país, como a Coreia do Norte. Os países, né? Eles... A Coreia do Norte, para você ter uma ideia, só tem 1.024 endereços IP para o país inteiro, né? Então, para bloquear a Coreia do Norte da internet é fácil. É uma tacada. Eu acho que em Cajazeiras tem mais endereço IP. Tenho quase certeza que em Cajazeiras tem mais endereço IP do que na Coreia do Norte. Existe essas... Mas seria um ataque da Coreia do Norte? Não, só um exemplo, né? Um exemplo. Pode ser a Rússia mais perigosa. A Rússia, o Irã, né? O Irã é um país muito forte. São potências nessas áreas de tecnologia da informação e ataques cibernéticos. Tem um antivírus que é muito famoso, que é o Kaspersky, se eu não me engano o nome. Kaspersky, né? É, que ele tem um laboratório... Os laboratórios deles são na Rússia, né? E eu estava assistindo um documentário sobre ele justamente sobre isso. Tipo, eles falando que a Rússia era um polo na área de segurança, que pessoas do mundo inteiro iam para lá para estudar a respeito de segurança da informação e tal. E ela tá envolvida naquele monte de coisa, né? Dos escândalos de informações falsas que elegeram Trump em 2018. Sim, inclusive tem até um relatório da com apoio CIA, do né? Putin. Da CIA, falando na verdade, já acusando a Rússia desses crimes cibernéticos, né? Ninguém colocou panos quentes. Famoso e-mail da Hillary Clinton. Na verdade, colocaram panos quentes em cima desse problema aí. O próprio Trump colocou panos quentes. Tem até uma história que você pode até buscar na internet aí, que uma empresa de antivírus da Alemanha, né? Um filho da dona da empresa criou o vírus, né? E descobriram que ele entregou o antídoto para a mãe, né? Para a empresa da mãe. Só a empresa de antivírus então, da mãe dele é quem... Isso acontece na bastante. Do próprio antivírus trabalhar no criar vírus, o próprio vírus, né? E vender o antídoto. O senhor já criou um vírus, professor? Não criei um vírus, não. Existem vírus diferentes que fazem coisas diferentes? Existe. O que está mais na moda agora é o tal de ransomware, né? Como? Que é um ransomware?
Ransom significa sequestro, né? Então eles Você sequestram... que é naquela banda dos meninos da Inglaterra, tem uma banda dos Hanson, Hansons. né? Os Hansons, né? Eles sequestram o computador... Coisa dos anos 90, viu? Sequestram o computador, criptografam Cabeça todo o boa, sistema de arquivos, né? E aí, quem quer acessar o computador não vai poder acessar porque os dados estão todos codificados, né? Se você quiser descodificar e voltar ao normal, você vai pagar um resgate. Aconteceu com a JBS, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Passaram alguns dias sem funcionar, até que pagaram o resgate. Esse Nossa Senhora. imagina, ter sido caro, uns 15 né? milhões de dólares, eu acho. Agora, Eu já tinha raiva quando eu pegava um pendrive, aí tinha lá uns vírus safados que escondiam os arquivos. Eu fico imaginando um golpe de uma empresa desse porte, viu? Pararam a venda, a produção de carne nas plantas, né? Que eles chamam as plantas industriais nesses 3 países aí. Porque foram invadidos. Foram invadidos, o sistema criptografado aí só funciona agora se pagar o resgate. e existe algum tipo invisto. de garantia que depois que você pagar vai ser liberado? Ou eles Não, vão na né? sorte? Na Não, sorte, é né? chantagem, né, cara? É. Aí você Tá pode ligando com o pagar criminoso, e ficar, você pode pagar e ficar Não lá, existe esperando. honra, né? Geralmente eles recebem através de criptomoedas, né? Hoje em dia, até para Bitcoin? dificultar o rastreamento. Professor, de como é onde que funciona uma criptomoeda? O porquê é que ela garantia assim, esse anonimato numa transação? Por causa o nome dela já está dizendo, né? Cripto, né? Por causa da criptografia, né? A Qual a criptografia. infraestrutura que ela funciona? É só um arquivo? Como é? que Eles a têm uma galera estrutura faz eles pra- têm uma estrutura de dados própria da criptomoeda. Eu não é minha praia trabalhar com isso, eu nem invisto em criptomoeda, mas eles têm uma estrutura de dados própria para isso, né? É um mercado bastante pujante e também bastante cheio de crimes cibernéticos, né? Tem uma bilionária russa aí que saiu bilionária porque ela pegou o dinheiro do povo e fugiu. Ninguém mais viu essa Aqui no mulher em Brasil canto nenhum. também, acho que do lado de Goiás, matéria Aqui recente. também, eu acho que todo canto tem, né? O faraó agora foi. Esse aí. E a esposa dele era venezuelana, era o cérebro da... Minha nossa senhora. É um problema. Mas isso é pra quem tem dinheiro, né? Particularmente Mas tem A muito- cotação tá altíssima, né? Tem muitos governos que estão estudando fazer suas criptomoedas. O Japão é um deles. Eu acho que quem começou a pensar em criptomoeda foi a própria Rússia, né? Que ele passou por vários períodos de sanções aí, na época até do Putin, né? O Putin já está quase 24 anos no poder, vai chegar até mais do que isso, né? E aí o rublo, né? Que é a moeda lá da Rússia, derreteu aí, perdeu num mês 70%, 2 meses 70% do seu valor de mercado. Aí ele disse, não, rapaz, eu vou criar uma moeda aqui digital, porque a minha está derretendo. E aí se alastrou. Até para tentar barrar o dólar, né? Realmente. E principalmente o Bitcoin, né? Ele deu uma subida que deixou uma galera muito, muito rica Muito nos rica. Estados Unidos. E né? aqui também no Brasil. E aqui também no Brasil. Certeza. Agora tem uma parada que eles colocam que é que todo mundo coordena, né? Tipo assim, todo mundo é como se tivesse a caderneta e todo mundo verifica quem faz essas transações. Então, por isso que garante aquele valor real, né? Das A lisura da criptomoedas. movimentação. Isso, exato. Então, todo mundo é responsável por um fragmento dessa transação, né? Dessa segurança. Na segurança da informação, a gente chama isso aí de como se fosse assim, a confiança de todos, né? A confiança de todos. Todo mundo confia. Né? Todo mundo É um sistema de participa anarquia, né? Verdade, exato. Ele é totalmente descentralizado, mas ao mesmo tempo existe uma regra, né? É um pra modelo ser que a gente chama de colocado. modelo de anarquia. Todo mundo tem que confiar em todo mundo. O futuro será que vai ser da criptomoeda? Quem sabe, né? É Tem muita gente que complicado não pra confia. Eu caramba. mesmo, eu sou da área, não sou muito adepto, não. Oscila muito, né? Tipo, é um negócio muito... Porque como não tem uma centralização, é a esmo, né? Você vê que o cara lá da Tesla, por causa de um tweet, fez com que a moeda subisse, depois ela despencou. Tá entendendo? Ou seja, o cara falou, lucrou e depois ela caiu. Então, um negócio assim que, pra quem é um pequeno player, Só quem pode. perigoso, né? Hoje já estamos na era dos trilionários, né? Não é, rapaz? O que é uma Uma aberração, aberração, né? Você tem Infelizmente. uma Professor, concentração, ética na internet. Eu lembro de uma situação que foi com a Carolina Dickmann.
Inclusive, nasceu a lei, né? Carolina Dickmann. Ela teve a privacidade dela violada, foi chantageada, e aí, enfim, foi a termo. E nós não tínhamos leis, né, que fossem próximas, um Código Civil ainda decadente em relação a esses crimes cibernéticos. Como é que a gente vai fazer para resolver essas coisas? A gente precisa estar sempre em atualização das nossas leis, né? Imagine aí que todos os dias a gente precisa de, no técnico celular, levar os nossos dados, né? E muitas vezes o celular deixa de funcionar e você tem umas fotos lá que você não queria deixar elas compartilhadas e tudo mais. Foi o que aconteceu com a Carolina Dickmann, né? Nem sempre é um hacker que invade o seu computador, Pode celular. ser um mané qualquer. Pode ser qualquer pessoa que você vá colocar o seu celular para consertar, né? E ele só sabe consertar celular, mas ele sabe ver as fotografias. Né? Exatamente. Esse é um problema gravíssimo, né? Então tem a ética profissional. Porque assim, né? e essa internet é acessível. Porque a gente sabe que existe outra internet. Inclusive, eu vou lhe fazer a pergunta sobre ela. A chamada Dark Web. Porque, segundo consta, tem de tudo, se vende tudo, se faz de tudo. Inclusive, diz que a nossa internet, bom, pelo menos até onde eu sei, é a pontinha do iceberg. E o mundo mesmo da internet está lá embaixo, né, na Dark Web. O que é a Dark Web? Como ela funciona? É uma rede alternativa. Eu tenho a impressão que um amigo meu falou que você só consegue entrar pelo torrent. Não sei se Na verdade, não é. É o Tor. É o Tor. Tor é um servidor, né? Por que torrent? Não, torrent é um servidor. Só expressão. Não, torrent é uma forma de você compartilhar os arquivos. Certo. E Tor é uma rede que proporciona a criação de uma deep web, né? Uma web criptografada, uma web onde você vai navegar sem ninguém ver os seus rastros. Diferente da web tradicional, onde a gente tem os cookies, né? Que são biscoitos em português, né? Onde esses cookies, na verdade, armazenam informações da sua navegação. E aí aparecem os nudes. Não é nude, não. Tem um G no meio. Que são exatamente, tipo assim, você está querendo pesquisar sobre um tênis, então eu vou colocar só tênis aqui para você ver. É uma impulsionada para você comprar, né? Então, na Deep Web a gente não tem isso. Não tem cookies, você vai navegar de forma anônima. É por isso que lá tem de tudo, né? Vendem drogas. Tudo. Lá tem de tudo. Tem lá o cara que dá o preço para matar alguém. Exatamente. Tem pedofilia. Alguém para tentar invadir um governo federal, invadir um sistema de um presidente de uma república, um deputado, um senador. Tem pedofilia, tem as coisas bizarras, tem tudo. Que na web também normal tem, né? Tem de todo jeito. Só que lá você vai navegar de forma anônima, né? Eu sei. Lá você vai navegar de forma anônima que esses cookies não vão ser armazenados, né? Esses cookies são bastante perigosos. Existem formas das pessoas ainda conseguirem chegar até essas pessoas ou não? É uma rede totalmente segura? É terra de ninguém, né? Não, tem. Todas as redes têm como você chegar numa determinada pessoa. Até porque você, primeiro... Mesmo na Deep Web? Mesmo na Deep Web. Por quê? Porque você vai se conectar a um servidor Tor, né? Então, o governo pode simplesmente chegar lá e... Onde é que estão esses servidores Tor? Estão localizados no mundo inteiro. Então, o governo pode, claro, com suas leis e tudo mais, pode chegar num desses servidores Tor e tentar ver a possibilidade de buscar essas informações. Até porque todo mundo tem um endereço IP. Ninguém vai fugir disso. Mas não é uma contradição, não, porque, na verdade, assim, segundo vende-se essa imagem, que é terra de ninguém. Tem todo tipo de contravenção, todo tipo de crime. Mas todo o sistema foi feito para ser invadido. Inclusive a Deep Web. Mas por que governo nenhum toma providência em relação a isso? Quem vai invadir é o governo. Quem vai invadir o governo. E os governos fazem isso na cara dura. E tem governo como o governo coreano, o governo iraniano, o governo americano mesmo, o governo britânico. Eles investem em agências de segurança. O professor Weber tem um celular X, então nesse celular X aqui tem uma falha, eu quero invadir aquele celular. Então eles vão tentar invadir só aquele... Ou eles compram de um grupo de hacker russo, ou um grupo de hacker iraniano, aquele celular da Samsung, né? Ou os celulares mais populares. Então eles já compram de grupos de hacker
essa solução para invadirem um determinado celular, um determinado sistema. Então, os próprios governos incentivam a fazer isso, mas dizem pra gente que são bonzinhos sempre, né? Quando você baixa um software pirata, existe riscos de vir algum tipo de programa dessa natureza? Por exemplo, quando a gente baixa o torrent, né? Dentro de um até nos programas que não são piratas tem esse risco, né? Os programas da indústria tem risco da gente ter Claro. Um vermezinho lá dentro. Com certeza. O Windows é uma caixa preta, né? Ninguém sabe o que ele está fazendo ali por dentro, né? Se ele está enviando... A gente pode saber se ele está enviando os dados para alguém, né? Ou qualquer computador, qualquer celular. A gente pode colocar um software lá no meio que ele captura essas informações todas, né? Por isso que eu digo aos meus alunos que quando eles começam na disciplina que eu ministro, a disciplina de redes de computadores, eles, mesmo que eles tenham um conhecimento anterior, tenham feito um curso técnico em informática, eles chegam na disciplina com uma visão e saem da disciplina com outra visão. Ele sai desconfiando de tudo. Professor, foi isso que o Snowden fez? O Edward Snowden? O Edward Snowden, ele jogou no ventilador, né? O Edward Snowden, ele simplesmente foi o whistleblower, né? Que em inglês, que se chama assim, que a pessoa, o dedo duro, né? Na época que o governo americano estava bisbilhotando a vida de todos os outros governos, inclusive o nosso, né? Inclusive a Angela Merkel, inclusive a época a Dilma Rousseff também, que utilizava o telefone sem ser criptografado nessa época, né? E aí, consequentemente, ele disse, o governo americano está bisbilhotando a vida de todos esses governos aí, tá querendo buscar essas informações, e era o bonzinho da história, né, que fazia isso, o Obama. É um contrassenso, né? Então, ele vive na Rússia hoje, né? O Snowden. Yes, I can. Sim, nós podemos. Podemos invadir a sua vida, podemos investigar todo mundo. O Wikileaks tá ligado a isso também? Porque são dois... O Wikileaks aí é do Assange, né? O o Assange que é se eu não me engano, é australiano, né? Que viveu a vida fugindo do pai, né? Que queria matar a mãe e tudo mais. Ele viveu a vida fugindo e criando formas de fugir. Aí ele incorporou isso na vida dele como matemático. E aí começou também a receber notícias relacionadas a governos e colocar também na web para tentar mostrar a verdade, né? E por isso ele vive exilado lá em Londres, eu acho que ainda continua na embaixada equatoriana lá. Acho que eu já passei até em frente a essa embaixada. Uma vez eu disse, rapaz, o Assange está aí. Um software livre, ele tem níveis de segurança a mais do que um software desse privado, que você não consegue ver o código dele? Tem sim, exatamente por isso, né? Porque a gente está exatamente observando o código-fonte, como é que ele foi desenvolvido. Já a caixa preta, a gente não consegue ver o que a caixa preta desenvolveu. Mas mesmo a gente não sabendo o que ele desenvolveu, a gente consegue saber o que eles estão enviando e para quem. Se a gente colocar softwares como, por exemplo, o Wireshark, que é exatamente um aplicativo de captura de tráfego passivo, né? Você vai conseguir observar tudo que está saindo e entrando no teu computador. E lá você vai observar se ele está mandando dado para a Microsoft, se ele está mandando dado para o governo americano, para o governo brasileiro. Então, se você quiser observar isso, você pode fazer em qualquer computador. Tem como você interceptar algum arquivo que está sendo transferido numa rede? Mesmo, por exemplo, a gente se conecta numa rede Wi-Fi de um shopping. Uma pessoa pode atravessar, vamos dizer assim, minha conexão ou não? Aquele dali é criptografado também? Depende, né? Até porque a rede Wi-Fi tem vários protocolos de segurança, né? Mas todos eles são falhos. Inclusive o mais novo, que é o WPA3, né? Todos eles têm falhas de segurança. Então, é passível, sim. Aquelas internets que WPA2, WPA normal... Então, na minha aula, por exemplo, o aluno sabe como quebrar uma rede Wi-Fi. Tem uma atividade que é exatamente essa, né? Ele quebra a rede Wi-Fi da casa dele mesmo. Eu ensino para ele como é que se faz. Sei, da casa dele. Mas aí eu peço para ele fazer da casa dele, né? E aí eu mostro como se faz e depois ele mostra como ele fez na casa dele. Eu quero que a sua senha seja o seu nome. Aí ele mostra, faz o printzinho lá. Então ele não consegue fazer com a casa do outro, não, né? Se ele quiser, ele consegue também. Professor, o senhor está me deixando numa situação aqui difícil. Quer dizer que ele pode fazer isso? Pode. Isso não é antiético, não? Isso não é
antiético, só para mostrar para ele como atacar e se defender. Quanto maior a sua senha, né? A sua senha da sua casa, mais difícil, mais tempo ele vai levar para quebrar essa senha. A minha tem 4 letras. Então aí o errado tá você. Não tá o rapaz que tá querendo invadir, não. Ele tá fazendo a função dele, né? Cara, ele vai trabalhar, plantar uma roça, meu amigo. Mas você pensa que isso é fácil? Isso requer muito estudo para poder invadir alguém. Não, eu já tô fazendo o curso do professor. Sinceramente, que assim... Porque tem coisa que ele está dizendo que eu pensava que era só teoria, só coisa de cinema. E não é, ele está dizendo um monte de coisa interessante. É complicado. Quer dizer que qualquer um pode chegar lá em casa e tomar meu Wi-Fi. Pode usar a sua Wi-Fi sem pagar. O que é, assim, Wi-Fi e Hi-Fi? Wi-Fi significa Wireless Fidelity, né? Um consórcio que foi criado. Como eu disse, as redes de computadores praticamente começaram lá no final da década de 60, início da década de 70 do século passado. E começou com a rede sem fio, um projeto lá, AlohaNet, do Havaí, mas ficou 20 anos no limbo. O que se popularizou mesmo foi a rede cabeada, né? E aí, o que aconteceu? As redes sem fio, os fabricantes de hardware de rede, os grandes players de telecomunicações se reuniram, fizeram um consórcio e criaram o consórcio denominado de Wireless Fidelity em 1991. Porque eles estavam procurando exatamente uma faixa de frequência que não fosse utilizada por outras aplicações, né? Como, por exemplo, a faixa de frequência da polícia, a faixa de frequência das rádios, as faixas de frequência da televisão, das ambulâncias, e outra, que eles conseguissem enviar as informações e não prejudicasse a saúde humana e com uma boa velocidade. E aí surgiu o padrão Wi-Fi. Hi-Fi significa alguma coisa relacionada à tecnologia. É só em relação à tecnologia? Só relacionada à tecnologia. O Wi-Fi é Wireless Fidelity. E aí esse padrão, que começou com 1 megabit por segundo de velocidade, hoje já consegue chegar a 10 gigabits por segundo. Mas ainda não é o ideal, né? Eles aconselham ser por cabo mesmo. Se você vai prestar o serviço, não é ideal você prestar o serviço via Wi-Fi, não. Um tempo isso vai evoluir... Pode até evoluir, mas eu não acredito, como cientista da área de redes, que você, como prestador de serviço, deixe de prestar o serviço com a conexão cabeada, que é muito mais confiável. No caso, a fibra ótica. No caso, a fibra ótica. Qual foi a revolução que a fibra ótica trouxe para a internet, de modo geral? Velocidade, né? Velocidade e confiabilidade. Você consegue enviar... Como é que funciona a fibra ótica? Fibra ótica trabalha com um fenômeno chamado de refração total da luz, né? Ele consegue enviar os dados através de luz. Então, existem 2 tipos de fibra. A fibra chamada de monomodo, que a luz vai em linha reta, né? Consegue chegar até 150 quilômetros sem interferência. Por exemplo, essa rede que a gente está observando aqui, o cabinho azul Ethernet, só chega a 100 metros. Acima de 100 metros existe um fenômeno físico chamado de atenuação, ou seja, vai diminuir a potência do sinal. Nas redes de fibra ótica, se ela for uma rede monomodo, que essa luz vai em linha reta, a gente vai chegar até 150 km para começar a ter atenuação. Imagina isso aí, por exemplo, no oceano, né? Vai ser interessante utilizar isso aí. Não seria interessante você utilizar um tipo de cabo desse que a cada 100 metros você tem que aumentar a potência do sinal. Imagine-se que a gente ia ter que gastar muito dinheiro em relação aos dispositivos. Apesar que os dispositivos de fibra ótica são dispositivos caros, né? Porque a gente tem que transformar os bits em luz e vice-versa. E destransformar. E aí, consequentemente, a fibra ótica, o que é que... E essa nossa que é dobrada, dobra, deixa eu no computador. Mas não tem problema, não. Não é interessante você colocar no sol, né? Porque aí vai ter um fenômeno chamado de ruído térmico. Em casa, às vezes, tem bastante, né? Mas na fibra ótica, esse fenômeno não acontece, porque o problema é a luz, né? Ela também não sofre nenhum tipo de interferência não tem magnética, nada. Não tem interferência. Esse é o grande diferencial da fibra ótica, né? Porque esses cabos de cobre, se você tiver eles na transmissão, eles podem até conduzir a eletricidade, né? Sim, se esses cabos não fossem... Porque a gente chama isso de pá trançado, né? Uhum. São vários cabos dispostos de forma helicoidal. Se eles não estivessem dispostos em forma helicoidal, eles formariam uma antena e não conseguiriam enviar essas informações através desse tipo de cabo. Quanto mais eles estiverem enrolados, melhor. A fibra ótica não. A fibra ótica tem que estar na linha retazinha dele lá. Existe um tipo monomodo e multimodo. A multimodo, a luz vai ricocheteando na parede do núcleo, né?
Ela tem uma velocidade menor. Tem uma caso. velocidade menor e o alcance também é bem menor. Então, no caso, ela já 3 está fora quilômetros. de uso ou não? Ela ainda continua Ela é sendo mais usada? utilizada em redes metropolitanas, né? Ou redes... É mais barata, então. A bem solução mais mais barata. barata. Na verdade, o preço da fibra é praticamente o mesmo, né? Caiu tanto o preço, né? Devido à popularização, que o preço da fibra monomodo e multimodo é praticamente o mesmo. A diferença é mínima. A diferença de um e outro vão ser os dispositivos que vão fazer a conversão de luz para binário, né? Para bit. Diferentemente porque também a fibra monomodo ela envia as informações através de laser, que conseguem atingir uma distância geográfica muito maior. E as fibras multimodo utilizam LED, né? Então, são fibras bem mais fracas do que as fibras monomodo. Professor, é só saudosismo. É o mesmo processo. Eu tenho saudade daquela internet de escada. Aquela zoadinha era bacana, mas... Só zoada mesmo, porque do resto... Não, lá em casa... Não tem saudade, não. Lá em casa funcionava bem, cara. Lá em João Pessoa era mesmo, show de bola. Eu era a primeira. Joguei muita dama. Diz aí, professor, é a mesma coisa, o mesmo processo? Aquele que foi feito no telefone pela fibra ótica? Eles carregam a internet, carregam dados, né? Mas a quantidade de dados... Não, a quantidade eu sei que é menor. A quantidade de dados que a gente consegue na rede telefônica convencional só chega na velocidade de 56,6 kilobits por segundo, né? Enquanto na fibra ótica a gente consegue chegar até 183 terabits por segundo. O céu é o limite. Eu chego até a dizer também, só saudosista, eu trabalhei no primeiro provedor de internet da Paraíba, do Norte-Nordeste, que foi a Openline, né? E aí... na época, os modems eram de 33,6 kbps. Openline de João Pessoa, né? João Pessoa. Eu lembro. Pois é. Já fui cliente da Openline. Pois é. Eu fui um dos, na época, suporte de usuários lá na Openline. Na época eu estava fazendo faculdade ainda, mas hoje nem existe mais. Suporte? Suporte de usuário. Suporte de usuário. Minha internet não está funcionando, o que é que eu faço? Não sei o quê. Porque tinha que botar o telefone no gancho de novo, não sei o que. Hoje é tudo automatizado, né? Tipo, os próprios aparelhos, eles praticamente são só ligar e ele já está ok, funcionando. Isso. E aí as centrais de cada um desses provedores de internet já sabem quem é o usuário, onde é que está localizado, qual é a tua rua e tudo mais. Professor, ainda sobre o analista de sistemas. Tem mercado para essa gente hoje? Tá faltando. Tá faltando nós recebemos né? outro professor aqui, foi Diogo. Né? Ele falou sobre o ADS, Isso, exato. Só que na parte de desenvolvimento de software, né? Sim. Parte de Diogo foi meu aluno, né? E hoje tenho um orgulho de dizer que ele é meu colega, já foi até meu chefe, né? Como outros também. O tempo vai passando e a gente vai contribuindo, né? Chegou a hora deles também contribuírem também. Fica o legado, né? Qual a diferença do ADS para o analista de sistemas? ADS é a análise de desenvolvimento de sistemas, né? O curso que é hoje o terceiro melhor curso do Brasil, segundo o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior. E domingo eu desejo boa sorte aí para os alunos do curso de ADS que vão fazer novamente com toda a responsabilidade do mundo de manter a gente no top 5, né? A gente está sempre no top 5 do ENAD, nós chegamos a segundo lugar. Fato esse que me fez ser o primeiro cajazeirense a elaborar a prova do ENAD de 2014 a 2016 e de 2017 a 2019. E aí, o analista de sistemas é um profissional que vai observando os requisitos de um software, vai desenvolver o software de acordo com o levantamento dos requisitos feito por diversas entrevistas, refinamentos sucessivos, junto com sua equipe. E o profissional de ADS, ele pode ser tanto um analista de sistemas, como pode ser um analista de suporte, pode trabalhar com a parte de segurança, pode trabalhar com a parte de redes de computadores também. É um profissional bastante completo. Diferentemente do profissional de ciência da computação, que é mais voltado para a parte científica, né? Não é que ele não possa também ser um analista de sistemas, mas o curso de análise e desenvolvimento de sistemas ele é mais voltado para o mundo do trabalho, mais rápido para o mundo do trabalho. Enquanto o cientista da computação tem um curso de 4 anos, o curso de ADS são 3 anos. Quanto tempo para um profissional desse estar pronto? 3 anos no nosso curso, mas as empresas já estão pensando os alunos antes de se formarem. Esse é o grande problema. Hoje a gente está tendo dificuldade de formar os alunos porque a gente, por exemplo, hoje a gente tem 3 alunos trabalhando no Canadá, morando aqui na nossa região, remotamente. Acho que o Diogo falou, né, nessa situação. Temos alunos, as empresas multinacionais como a Accenture e outras empresas em João Pessoa, em Campina, em Recife, em Fortaleza, já
com a fama da formação dos alunos de ADS, eles já pegam nossos alunos antes mesmo deles se formarem, nunca viram dinheiro na vida, né? A gente sempre está falando sobre isso aí. Então, são alunos geralmente que vêm de classes mais abastadas, pobres, e aí nem sempre, mas geralmente é o perfil dos nossos alunos, vem da zona rural, aí quando observam a oportunidade, aí você vai ganhar R$3.500 iniciais e o cara vai embora. E deixa a gente sem o aluno para terminar o curso. Não, até eu estou interessado em fazer, porque a gente vê uma crise generalizada, inclusive do trabalho, e eu só vejo esse pessoal contar vantagem. Nessa área não chegou, não. Tá sobrando vaga, tá sobrando. Toda semana tem empresa chamando o aluno para trabalhar. Um dia desse, o professor que está fazendo doutorado aí disse assim, rapaz, tem uma oportunidade aí para aluno, terminou o curso, ganhar 11 a 15 mil reais. De bom, cara. Trabalho remoto? Não, aí eu não sei se vai ser remoto, mas ele pode trabalhar uma parte remota, porque outra parte essa pandemia abriu os olhos de muitas empresas, né? Tipo assim, hoje você vê que a galera já tá bem mais... Famoso home officer. Isso, exato. Já tá, muitas empresas estão até preferindo porque elas economizam quando tem um profissional em home office, né? Exatamente, né? A nossa área aqui, nossa região, tem espaço para esses profissionais ou tá saturadão? Não, o espaço aqui é o que tá sobrando espaço. A gente precisa de empreender na nossa região, né? Nós não temos pouquíssimas ou quase nenhuma empresa de desenvolvimento de software aqui. O que a gente precisa fazer é atrair essas empresas que estão levando nossos alunos para lá, para cá, né? O Instituto Federal da Campus Cajazeiras está tentando firmar algumas parcerias, mas essas parcerias ainda são muito incipientes, né? O que a gente quer mesmo, por exemplo, o que a gente poderia contribuir para a sociedade é o fomento de um parque tecnológico, como tem em Campina Grande, como vai ser criado agora em João Pessoa, fazer a deslitoralização, né? Trazer essas oportunidades para cá. Já que a gente está formando mão de obra especializada e esses cérebros vão embora, por que não trazer eles para cá? Professor, então já entrando nesse assunto, tá rolando um movimento, né, a respeito do campus de Cajazeiras se tornar a sede do Instituto Federal do Sertão da Paraíba. Sim. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é isso, né? Esse movimento está acontecendo e em que é que se impacta para a região da gente e principalmente para os alunos do Instituto, né? Pois é, então como eu falei anteriormente, né, eu estive em Brasília de 2014 até 2017 e aí a gente teve essa ideia exatamente de trazer a tomada de decisão para a nossa região, né? Porque a gente observa que existe um processo natural de os professores passarem no concurso para cá, para o interior da Paraíba, né? E depois irem embora. Que a gente chama de edital de remoção. Então, por exemplo, a instituição investe no conhecimento do professor, como foi o meu caso também, fiz o doutorado, e juntamente comigo vieram mais 2 professores que terminaram o doutorado, mas eles não passaram aqui 2 meses, 3 meses, já tinham ido embora. Então, a instituição investe no conhecimento, investe na contratação do professor substituto, para substituir ele enquanto ele faz o doutorado, e quando ele termina, vai embora e a gente fica aqui com a mão de obra muito aquém do que a gente investiu. Geralmente, quem vem para substituir esse professor com doutorado é um professor com graduação, especialização. Nunca vai chegar um professor com doutorado. Então, para que a gente possa atrair essas oportunidades, é necessário que a gente fixe esses cérebros aqui na nossa região. Então, só quem geralmente fica na nossa região são os filhos da terra, né? É o professor Diogo, que é daqui de Cajazeiras, é o professor Ricardo Job, é o professor Fábio Gomes, que é de Marisópolis, é o professor Daladier, que é daqui de Cajazeiras, mas é necessário que a gente não prejudique também o aluno. Porque muitas vezes esse edital de remoção não está nem aí para o aluno. Muitas vezes ficam uma disciplina com 4 professores. Já aconteceu uma disciplina com 4 professores diferentes no mesmo semestre. Imagina aí que isso é altamente ruim para o processo ensino-aprendizagem. Mas não é só em relação à fixação de cérebros para melhorar o ensino-aprendizagem. A gente precisa trazer as oportunidades para cá. Então, geralmente a gente busca essas empresas para se fixarem aqui, mas quando chegam lá na reitoria, a reitoria chega assim, não, aqui, vocês vão para Cajazeiras para quê, rapaz? Cajazeiras é longe, né? Fica aqui por João Pessoa, fica em Campinas, né? Fica mais próximo da tomada de decisão. Então, a gente precisa trazer essa tomada de decisão para cá. Então, nessa época que eu estava lá em Brasília,
surgiu a Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro, né? E aí deu o insight, né? Rapaz, vamos tentar fazer esse mesmo processo aqui no Instituto Federal da Paraíba, que já que o Instituto Federal se tornou uma máquina altamente inchada, né? São 16 campos mais 5 campos avançados, ou seja, 21 campos. É maior do que a UFCG e a UFB juntos, né? E, por exemplo, hoje a reitoria do Instituto Federal da Paraíba tem 453 servidores, 128 docentes, muitos deles sem dar aula. E a gente precisando aqui de docentes para diminuir nossa carga horária. O projeto abraça ampliação, existe dotação orçamentária para isso, porque assim, eu lembro na construção da UFCG, e o governo era o governo Lula, né, na época, a ideia não era só dividir o FPB e o UFCG, era de criar uma nova instituição. Não era de dividir o que tinha. E com o Instituto, né, Federal do Sertão, é isso mesmo? Isso. Da Paraíba. O governo Bolsonaro, que não construiu nenhuma faculdade, não construiu nenhum instituto, vai separar essa grana, porque a gente está vendo reduzir aí dinheiro da pesquisa, dinheiro da educação. Conversando com o reitor eleito em Campina Grande, que não tomou posse, porque lá por questões ideológicas eles colocaram outro nome, ele disse que eles estão cortando tudo. E para 2022 é que vai ter corte mesmo. Como é que funcionaria isso? A esperança da gente é que os governos passam, né? Mas que a oportunidade de se criar o IF Sertão é única. A gente não pode perder essa oportunidade. Mesmo que seja o governo A, B, ou C ou D. Eu estava há 2 semanas em Brasília, né? Inclusive, o Ministério da Educação, através do ministro Milton Ribeiro, fez uma reunião no último dia 30/8, chamou 11 reitores de institutos federais e disse que queria criar novos institutos federais para melhorar a gestão, para diminuir as distâncias entre os campi. Hoje, por exemplo, a distância geográfica de Cajazeiras para João Pessoa é de 500 quilômetros, né? E a distância entre Cajazeiras e Patos é de 171 quilômetros. Seria Mas a distância... ele vai liberar a verba? Ou vai sim. Tem que haver a divisão da verba, né? Inclusive, ele falou em... Não é dividir a verba que existe hoje. Desculpe. Ele disse, em alto e bom som, lá na audiência pública, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que eu estava lá presencialmente, tirei do dinheiro do bolso para ir tentar resgatar o projeto do IF do Sertão, até porque, por interesses próprios, né, o reitor e os seus diretores votaram contra o reordenamento. Votaram contra a criação do IF do Sertão. Por quê? Porque eles querem continuar no poder, eles querem continuar com aquele orçamento, né? E o ministro da Educação disse há 2 semanas atrás, no dia 20, especificamente de outubro, que vão ser investidos 13 milhões de reais anuais para essas novas reitorias. Porque assim, eu acredito que não é retirar orçamento do IFPB. Não. Inclusive, eles disseram que vão fica continuar... para lá, fica para investir, para desenvolver outra coisa. Aí, se vai criar o do Sertão, tem que vir a dotação para cá de um outro orçamento. Exatamente. O que, né, infelizmente, nesse governo, a gente, né, vive uma contramão. Isso. É um contrassenso, né? Agora, venhamos e convenhamos, né? Esse projeto do reordenamento, ele não é novo. Como eu disse, estava lá em Brasília desde 2014. Em 2014, nós fizemos a primeira audiência pública aqui no campus Cajazeiras. Fizemos audiência pública no campus Patos, fizemos audiência pública no campus Souza. Inclusive, apresentamos a minuta do projeto de lei ao, então, na época, deputado Wilson Filho. Escrevemos o próprio projeto de lei, a minuta do projeto de lei. Ele foi colocado na sua íntegra da forma que nós escrevemos. E ele dizia muito bem lá que a escolha da reitoria seria por critérios meritocráticos, exatamente para fazer com que os campi que fizessem parte do IF do Sertão prestassem um melhor serviço ao usuário, visando serem a sede do Instituto Federal. Era essa a minha pergunta. Aí seria Patos, Souza, Cajazeiras? Se for por critérios meritocráticos, Cajazeiras disparadamente seria a sede da reitoria. Então nem isso está resolvido, né? Na proposta do MEC, Patos estaria como a sede do Instituto Federal porque está no meio da Paraíba. Mas isso não é motivo nem parâmetro nenhum, até porque o Campus Patos tem só 2 cursos superiores, o Cajazeiras tem 6. Enquanto nós somos o 3º melhor curso do Brasil, lá está começando agora.
Não né? tem nem como. Cajazeiras tem muito mais alunos que Souza, muito mais alunos que Patos, né? Cajazeiras tem a quantidade de docentes, o dobro da cidade de Patos, quantidade de técnico administrativo, o dobro da cidade de Patos, quantidade de terceirizados, quase o dobro da cidade de Patos. Não tem por que Cajazeiras perder. Até Em porque, relação a Souza. em relação a Souza, como Souza tem mais de 60 anos, veio da Escola Agrotécnica Federal de Souza, né? Souza tem mais docentes que a gente e mais técnicos administrativos. Mas os nossos resultados são muito mais São expressivos. melhores. Nós temos muito mais alunos, temos quase 300 alunos mais que Souza. Em termos de pesquisa científica, se produz? Se aqui produz no muito nosso aqui campus? também. Como a gente está falando aqui, o Campus Patos está com 2 cursos superiores, é praticamente irrisória a quantidade de pesquisa científica em relação a Cajazeiras, em relação a Souza, por exemplo, né? Então, por meritocracia, Cajazeiras... Patos tem aeroporto. Cajazeiras também tem o seu aeródromo, né? Mas Patos tem um voo lá, num teco-teco que vai para Recife, né? Se você observar, por exemplo, os aeródromos, a qualidade da pista de Cajazeiras é muito melhor do que a de Patos. E é melhor do que a de Souza também. Aliado ao fato que Cajazeiras sempre lutou pelo IF do Sertão. E os outros vão a reboque de Cajazeiras. Patos nunca lutou pelo IF do Sertão. Mas só agora, Hugo né? Mota está aí como deputado federal. Esse é o grande problema de Cajazeiras. Nós não temos um deputado federal puro sangue, né? Mas Patos tem, e o Hugo Mota está querendo levar para Patos, que nunca brigou pelo IF do Sertão. Para vocês terem uma ideia, houve audiência pública na Câmara dos Vereadores de Cajazeiras, de Souza e de Patos. Participamos da audiência de Souza, participamos da de Cajazeiras, organizamos todas essas audiências no âmbito do IFPB, mas quando foi para a Câmara de Patos, o vereador que organizou a Câmara de Patos lá, ele disse, acho que Zé Gonçalves, o nome dele, ele disse que não queria que Cajazeiras e Souza participassem, só queria que Patos participasse porque a reitoria era só para eles. Ou seja, sem IF do Sertão não tem reitoria. O objetivo é esse. Então, como o reitor do IFPB foi, juntamente com o seu colégio de dirigentes, contra o reordenamento, né? E o ministro da Educação foi taxativo nessa comissão de fiscalização financeira e controle, dizendo assim, olha, a gente colocou aqui no plano de reordenamento somente os institutos federais que quiseram reordenamento. O único que quis de todos os 10 estados envolvidos foi São Paulo. O do Paraná foi contra, mas a bancada pegou o reitor e disse assim, você ou quer ou quer. Né? Porque é desenvolvimento para o estado, quer queira ou não, você vai levar o orçamento, vai levar a tomada de decisão para o sertão da Paraíba, para o interior do Paraná, do São Paulo. Muito mais específicas, né? E aí a gente conseguiu, né? A gente não, né? O deputado Wilson Santiago conseguiu reverter isso lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, dizendo que era contra esse não ao reordenamento por parte do reitor e que a bancada paraibana era a favor da criação do IF do Sertão. E aí o ministro da Educação disse assim, então, se vocês conseguirem aí um documento da bancada paraibana, a gente pode tentar reverter esse processo. E eu estou com esperança muito forte que isso vai sair. Para os alunos, qual seria a vantagem? Vão abrir outros cursos, mais vagas? Tanto a gente pode Como é que vai tentar funcionar? abrir outros cursos. A gente está com uma pós-graduação engatilhada na área de informática aqui do Campus Cajazeiras, mas não consegue abrir essa pós-graduação porque a carga horária dos professores média da área de informática é de 55 horas semanais. Enquanto João Pessoa tem professor dando com 3 aulas semanais, com 6 aulas semanais, porque tem tantos professores que já foram embora para João Pessoa e a gente fica a Deus dará aqui. Então, fora que, por exemplo, vai ser construída toda a parte de data center, de infraestrutura, a contratação de novos servidores, né? Que já foi também, geralmente vão ser contratados 120 novos servidores, 60 técnicos de nível superior, 60 de nível médio, fora os terceirizados, a construção da própria reitoria, ou seja, todo esse arcabouço que gira em torno da reitoria. Mais vagas para alunos, para outros cursos. Isso vai também mexer. Qual é o cálculo? Vai mexer, por exemplo... Quais cursos seriam instalados? Por exemplo, essa especialização já poderia ser instalada, né? A contratação de novos servidores, a instalação de cursos superiores em campi do IFPB, que ainda não tem cursos superiores, como é o caso de Itaporanga, de Catolé do Rocha, que não tem. Por quê? Porque a gente
obedece a uma lei chamada 11.892, que criou os institutos federais. Lá tem uma proporcionalidade de matrículas de ensino técnico, superior e tudo mais. Como o campus João Pessoa tem 10 mil alunos, ele leva toda essa proporcionalidade para lá. Acaba que a gente não consegue abrir cursos superiores em outros campi. E com o IF do Sertão, isso tudo vai ser modificado. A gente vai ter a possibilidade... Vai ter uma equiparação maior, né? Exatamente. A gente vai ter a possibilidade, tanto em contratação de professores, como a criação de cursos superiores, ou seja, a população sertaneja vai ser assistida. Além do mais, vai ganhar uma instituição que leva a sua identidade, o Sertão da Paraíba. Professor, e a sociedade de Cajazeiras, os movimentos classistas, todo mundo que compõe isso daqui, se envolve com esse tipo de projeto? Ou é vocês e pronto? Alguém foi contra o sindicato? Algum grupo contra Claro, existem os sindicatos contrários, claro, né? Porque vai perder, né? Filiados, né? Vai ter um sindicato só do IF do Sertão futuramente, vai ter uma associação de servidores só do IF do Sertão, vai ter que construir uma sede, vai ter que ter, por exemplo, um plano de saúde que vai ser só dos servidores do IF Sertão, só tem vantagens, né? E a Sociedade Civil Organizada de Cajazeiras, em nome da CDL, do meu amigo Alexandre Costa aí, Sindibens, sempre apoiaram o IF do Sertão, estão sempre nos ajudando nas ações, muitas vezes até bancando as passagens para a gente ir a Brasília, né? Articulando junto com a classe política de Cajazeiras e da região, dos próprios políticos cajazeirenses ou os políticos federais, senadores também. Ou seja, é um movimento totalmente apartidário. Eu não sou filiado a partido nenhum. Eu só quero verdadeiramente deixar esse legado, que é a criação do IF do Sertão. Existe alguma vantagem específica para o comércio de Cajazeiras com a criação do IF-SPB? Se a reitoria vier para cá, só vantagem, né? Imagine aí que você vai receber, consumo, no mínimo, né? 1 milhão, né, de acréscimos no mercado local, fora que a tomada de decisão pontual vai poder fazer com que a gente traga um parque tecnológico para Cajazeiras, né? Um centro de convenções para Cajazeiras. Ou seja, Cajazeiras vai crescer aí 50 anos em 5 se uma reitoria dessa vier para cá. Já que a gente tem a mão de obra altamente especializada, está recebendo a transposição do Rio São Francisco, que vai também demandar uma mão de obra altamente especializada também. As grandes empresas que trabalham no agronegócio podem muito bem dialogar com a reitoria do IF do Sertão e dizer assim, não, eu queria curso A, curso B, curso C e assim sucessivamente. Então, a gente só traz vantagens. Eu não vejo desvantagem nenhuma com a criação do IF Sertão. Eu sou um tanto quanto cego em relação ao IF do Sertão. A minha única preocupação, meu único questionamento é exatamente quanto à dotação. Porque, assim, o atual governo não criou nada, né? Desfez o que tinha. Na verdade, as nossas universidades e os nossos institutos técnicos estão passando por uma situação, né, crítica, né? A história vai registrar isso posteriormente. E na verdade, uma expectativa para um outro governo, não para esse, né? Sim. É porque, assim, dividir, se for para dividir o dinheiro que vai para lá, para cá, que aí você cria uma série de outros cargos, toda uma burocracia, aí o estudante ganha o quê? O aluno ganha o quê? Você vai botar um reitor com um monte de servidor, vai pegar o dinheiro, dividir ali, não, entendeu? Agora, se como o professor da Ladier está dizendo que vai ter aí 14 milhões, vai ter um orçamento próprio, tem um projeto de ampliação de cursos, projeto de pesquisa, de instalação, inclusive de... O caso lá da UFC é diferente, foi assim, né? E outra coisa, né? O aluno vai poder cobrar o reitor na cara dele, né? O reitor do IFB fica mais próximo, em João Pessoa, né? A gente vai poder pegar ele pelo pescoço. Aí é um outro instituto, né? Aí realmente vale a pena. Foi como a UFCG nasceu. A UFCG nasceu assim. Mas a UFCG nasceu dessa forma, com recursos. Com recursos. A UFCG, a luta foi muito grande na época. Eu participei na época, eu fazia o curso de Direito. E participei, inclusive, de algumas comissões. Então, como o dinheiro que chegava em Souza era muito pequeno, e o dinheiro que chegava em Cajazeiras também, acho que é um problema muito parecido. Sim. Um problema muito, muito semelhante. Mas a proposta do governo, na época do PT, era de abrir uma outra instituição, uma outra universidade, com uma outra verba, com outra estrutura. Tanto é que, quando você olha o UFCG de 2003 e 2004 para cá, é outra realidade.
O curso de Direito era na escolinha do município, ali no Centro de Souza. Mas a Sim, UFCG, ela não é dos anos 90, não? Não, a UFCG começou com o Instituto dos anos 70, a UFCG não. A UFPB. UFPB... Começou era um instituto, me fala aqui a memória, que eu não quero cometer erros. Aí veio o UFPB, que abraçou, né? E já era por tradição questão política, o curso de Direito. E foi o UFPB até aproximadamente 2003. Eu sou aluno do UFPB, mas o meu diploma de Direito é o UFCG. Então foi exatamente na modificação. Então veio toda uma infraestrutura. Leonardo, eu passei acho que mais de 10 anos que eu trabalho como educador aqui na região. Era um terreno vazio ali, com a placazinha UFPB, uma placazinha de cimento, inclusive. Aonde você está dizendo? Na BR-230, onde hoje é o o UFCG. E aí vieram outros cursos, administração, contabilidade, um monte de outra coisa. Veio muita coisa, veio auditório, veio um novo centro poliesportivo. Foi Você outra. está falando da expansão, né, da UFCG. Quando surgiu o UFCG, aí a grana veio, que é o que eu estou debatendo com o professor Daladier. E aí, então, é vantagem, né? Com certeza. A gente Se for assim, é vantagem, né? A gente Eu só não não quer acredito. prejudicar os servidores, né? Porque muita gente diz assim, vocês querem prejudicar os servidores porque vai acabar com a vantagem da remoção. Mas a gente não vai modificar a Lei 8.112, né? Vai haver a remoção só nos campi do IF no sertão. Mas aí, cara, eu acho que... Eu acho que é válido, né? Mas Porque, nós, tipo assim, a coisa que eu digo eu assim, acho nós que somos isso- servidores públicos, Mas né? acho que, professor, acho que isso aí é o menor dos problemas. Mas, o isso cara aí- que faz o concurso aqui, ele tem que saber que ele tem que vir trabalhar aqui. Se ele e usa contribuir com essa região. região. Né? Mas muitos Se ele não usa isso aqui pensam como- dessa Exato. forma, né? Se ele usa isso aqui como engorda para, né, pular para outro lugar, então, com certeza seria... Vamos torcer para que a ideia seja essa, para que o projeto seja esse e que a gente possa, né? Se todos a nossa luta for colocada em prática, né? Tudo que a gente lutou desde 2014 até hoje, são 7 anos, foi o primeiro Instituto Federal no Brasil a falar sobre o reordenamento, foi o Instituto Federal da Paraíba. Mas, como muitos servidores, muitos alunos também, né? Eles não ouviram falar do IF do Sertão porque são novos na instituição, né? Essa luta não existe, ninguém fala sobre isso. A gente fala disso desde 2014, né? O projeto de lei que institui a criação do Instituto Federal do Sertão é de 2016, 4389 de 2016. Tem outro projeto de lei, o 3057 de 2019. Qual outro instituto federal que pensou em reordenamento que tem projeto de lei no Brasil? São Paulo veio aparecer em 2019. Mas a grande vantagem do Instituto Federal de São Paulo é que o próprio reitor está querendo a divisão. Por quê? Porque lá tem 37 campos. Imagina aí você Dá gerir conta 37. de tudo isso, né? Aqui são 21, estado pequeno. Né? Pois é. Mas mesmo assim é maior do que a UFCG e a UFPB juntas. Ou seja, é uma massa política muito grande. Ninguém quer perder esse poder. Mas a gente está querendo acabar com esses grilhões exatamente para trazer a tomada de decisão pontual por meritocracia para a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Tá aí. Léo, mais alguma coisa? Eu acho que foi show de bola. O professor, quando souber o tempo que ele não ele falou, mas com vontade, viu? Gente, foi com muita alegria. Eu vou deixar o espaço para o professor, né? Mestre, doutor, Daladier Marques Júnior. Uma alegria, assim, uma satisfação, uma entrevista excelente. Obrigado. Acho que teria um monte de dúvida. Você é bom, você é um cara bom. Deixa eu espaço para você se despedir dos nossos usuários, dos nossos internautas, porque valeu a pena, foi muito boa a conversa. Eu que agradeço ao Pode Falar, em nome do Léo, em nome da sua excelente condução, professor. Até porque nós somos colegas de trabalho, né? Esperamos que o senhor tenha sido tocado aí e seja futuramente Eu vou fazer esse nossos curso, porque alunos. eu tô com 45, dá tempo de ganhar dinheiro ainda, pô. Dá, se dá. Tá muito jovem ainda, o nosso curso é rápido, né? E quem sabe, antes de se formar, não quero mais me Já formar, tá não. Já vou contratado, trabalhar, contratar, vou embora para o Canadá. Pro vou Canadá. embora. Pois é, eu Tem fiz. uns amigos que foram pro Canadá. Pois é, eu fiz uma parte do meu período doutoral na Inglaterra, né? Um dos meus desejos é voltar como professor lá, porque eu visualizo que lá o professor é professor, né? Lá existem 2 tipos de professor. O professor lecturer, o que dá aula, e o professor, depois de muito tempo de sala de aula, ele se torna professor. Para pesquisar, para buscar oportunidades para dentro
da sua instituição, como foi o caso que eu observei com o meu orientador, que é iraniano, né? Então, eles pensam esses grandes cérebros. Então, que eu agradeço o espaço e que, se Deus quiser, a gente continue aí entre os top 5 do Brasil, domingo, na prova do ENAD, e, quiçá, oxalá, a gente venha a se tornar o IF do Sertão e com a reitoria na cidade que merece, que lutou desde sempre, que foi lá na comissão atrás tentar reverter o que a reitoria fez, né? Pela criação do IF Sertão, para que a gente traga as oportunidades para a nossa região, que ela possa crescer e ser o novo Vale do Silício, tanto com a transposição do Rio São Francisco, como com a mão de obra especializada em computação e robótica. O Parque Tecnológico do Sertão, em breve aí, Parque Tec Sertão, se Deus quiser, vai se tornar realidade. Isso aí. Excelente entrevista, viu, Léo? Passar aqui para o nosso imediato. Excelente entrevista com o professor Daladier Marques Júnior. Muito obrigado. Léo, é com você para fazer as honras da casa. Bem, mais uma vez agradecer ao professor. Muito obrigado pela conversa. Foi uma conversa esclarecedora sobre diversos assuntos. Obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Lembrando sempre que, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais. Toda semana tem um convidado nesses moldes, né, com muito conteúdo, com coisas interessantes para você ficar por dentro. Não esquece de conferir os sabores e as delícias que tem no nosso parceiro, a Pizzaria 88 Street. Uma delícia. E é isso. Até a semana que vem e aquele abraço.